Na virada, o cara promete tudo achando que vai mudar alguma coisa. Só porque mudou o mês de dezembro pra janeiro, a gente pensa que a vida zerou e voltou pro início. Mas tudo mentira. Chega fevereiro aí, carnaval, aí o cara esquece tudo e vai se arrastando aí até o final do ano de novo. Por que que final de ano dá aquela bad, aquela tristeza parecida quando o cara pega gaia, aquele clima meio esquisito, aí parece que tá todo mundo muito feliz, menos a gente. E pra piorar, o cara ainda se compara com aquela galera do Insta, que o pessoal geralmente tá viajando, né, voltando pra casa, ou voltando pra cidade onde nasceu, pra se reunir com a família. Quando chega essa época de final de ano, que era pra ser alegre, dá aquele vazio estranho, aquela sensação de tempo passando. Não sei por que isso, sendo que o tempo passa o tempo todo, no meio do ano passa da mesma velocidade, menos na época de férias, né, que aí passa voando. É quase uma sensação de um aniversário, não é uma depressão, mas é quase isso, né. Daí o cara espera virado pra prometer tudo, como se fosse adiantar alguma coisa ou como se fosse diferente. Aí a promessa mais comum é de botar o shape, como se um ano fosse suficiente, a não ser que a pessoa já treinasse algum tempo, né, ou a meta fosse emagrecer. Porque mesmo se a pessoa for sedentária, né, em pouco tempo ela consegue pegar o ritmo aí e perder peso. Porque perder peso é muito mais fácil do que ganhar massa, né. Principalmente se for massa magra, daí a gente se pergunta: "O que foi que conquistou? O que foi que eu prometi que eu consegui fazer?". Aí o cara vê que não conseguiu quase nada, talvez porque a cobrança foi muito grande, né. Tipo, botar o shape é uma meta muito grande e em um ano, por mais que a gente já treinasse, já seria difícil. Quem dirá quem tá colocando como meta do zero, né, e ainda vai entrar pra academia e não tem aquela noção quanto tempo o corpo demora pra crescer. E só força de vontade e motivação não ajuda muito. Aí chega dezembro, a pessoa mal treinou, aí fica aquela frustração. Dá aquele desânimo ainda maior quando não aconteceu nada que a gente queria. Não deu pra cumprir o planejado, ou não tem alguma grande conquista. O cara vê que mais uma vez enrolou e a gente deixa aí justo para o final do ano pra pensar no que não fez. Sobre as coisas que a gente fez e deixou de fazer, né. O que mais me incomoda é a sensação de estar perdendo tempo, sentir de não estar fazendo coisa que eu realmente queria. Porque depois que a gente sai da escola, todo ano dá essa sensação. Parece que o ano passa bem mais rápido e, cara, não fez nada. Dá aquele medo em relação ao futuro. Então muitas pessoas estão chegando nessa época no final de ano, e para a maioria, né, vai ter alguma mudança que vai ter que encarar, principalmente para quem tá terminando o ensino médio e é homem, porque daí vai ter que procurar uma faculdade, né, ou um trabalho sem ter nenhuma formação. Pior ainda se for pra cada um, que é trabalho informal, né, e na maioria das vezes pesado e sem perspectiva de futuro, né. Saber que a gente não vai crescer ali na empresa, fica aquela sensação de estagnação. No final da adolescência isso ali mata. Talvez a bad seja porque o cara tá liso também, porque quem tá ganhando 50 mil por mês, tenho certeza que não tá triste nem preocupado com nada. Eu mesmo se eu tivesse dinheiro eu não tava me preocupando com mais nada, muito menos com essas bobagens. Tem parente conhecido também que meio que obriga a gente a fingir alegria, né. Por mais que a gente fique ali de boa, com a cara fechada, que a gente normalmente fica, porque não dá pra estar sorrindo o tempo todinho, né, com os dentes pra fora. Eu gostava muito assim quando era criança, deve ser porque era na época das férias, né, aí ia demorar um pouco para as aulas voltar, aí tinha aquela sessão de férias longa e tal. Aí depois que a gente cresce, perde as graças nas festas, essas festas de fim de ano, a gente começa a se preocupar com outras coisas, começa a pensar no futuro, em ter patrimônio, casa, carro, essas coisas. Eu trato essas datas como de final de ano, de começo de ano também, como se fosse data normal, sem nada de especial, mas ainda assim não fica tão ruim como aniversário. Que aniversário dá aquela sensação de que o cara tá ficando velho. Acho que é por isso que eu não gosto tanto do meu aniversário. Gosto mais dos outros mesmo. Então, tem que tomar cuidado aí com essa ilusão de início de ano, né? Pra não prometer tudo e chegar em dezembro e não ter feito nada. Eu não fui assim esse final de ano. Sempre na virada eu criei umas metas impossíveis de alcançar. Nesse ano aí eu não prometi quase nada. De relevante mesmo, eu acho que foi só tentar criar um canal aqui no YouTube, postar alguns vídeos. Tanto é que esse vídeo aqui era pra me ter postado na virada, mas acabei enrolando. Vou tentar postar uns 300 vídeos aqui até o final do ano. Essa vai ser a minha meta. Mas se não der também, uns 200 ou 100 já vai ser uma quantidade boa. Então, é isso. Aproveita e se inscreve aí.